Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 6, cujo título é A Sexualidade Humana. Nós vamos ver nesta lição que quando Deus criou a raça humana, Ele criou com dois sexos distintos, um gênero bem separado, e o texto bíblico diz que Ele criou macho e fêmea. E quando disse que Ele criou macho e fêmea, estava dizendo que desde a constituição esse ser seria identificado pelo gênero que ele estava sendo formado. Ou seja, o sexo foi criado por Deus e foi criado como uma forma, primeiro, de distinguir a raça nos seus seres, porque aquele que é o ser do sexo masculino é muito distinto do ser do sexo feminino. Não somente no que diz respeito à questão genética, porque desde a formação dos cromossomos se sabe quem é macho, quem é fêmea, como toda a formação hormonal, são diferentes os hormônios masculino e feminino, como até mesmo a constituição dos órgãos internos. As pessoas nascem com a sua formação de acordo com o sexo. Homem possui órgãos sexuais, internos e externos masculinos. Mulher possui órgãos sexuais internos e externos femininos. Mas não somente isso, o homem também ele vai ter uma constituição diferente no que diz respeito à formação de ossos, de músculos. Em geral, o homem tem 50% mais força do que a mulher por uma questão da formação dos seus músculos. A mulher vai ter o quadril mais largo, vai desenvolver seios, e esses seios vão desenvolver glândulas para poder dar leite à criança no período da amamentação. A mulher vai ter o seu ciclo menstrual e a forma como é gerada a célula reprodutora masculina é muito diferente de como é gerada a célula feminina. Ou seja, é uma questão de constituição. Quando a pessoa nasce, já nasce do sexo masculino ou do sexo feminino. Não é, como alguém quer dizer, um papel social. Não, é verdade que nós vamos ter papéis sociais cumpridos daí para frente. Se eu vou ser pai ou mãe, se eu vou ser marido ou mulher, se eu vou ser uma pessoa que exerce outro qualquer papel social, isso realmente tem a ver com quem eu vou ser na vida. Agora, isso não tem nada a ver com a formação do gênero, porque todos vão nascer com a constituição física, interna e externa, desde a questão celular, que cada um de nós será formado como do sexo masculino ou do sexo feminino. A pessoa pode até escolher, se quiser, mudar de sexo depois e fazer transformações no seu corpo, mas não foi assim que Deus criou. Deus criou cada um com o seu gênero, e quando criou, a Bíblia diz que Deus fez o homem e diz que fez macho e fêmea, ele assim os criou. E por que Deus fez assim? Deus fez com alguns objetivos muito específicos. O primeiro e grande objetivo da sexualidade humana é exatamente a perpetuação da espécie, ou seja, a procriação, a capacidade de gerar outros seres iguais a si. Porque Deus deu uma ordem a Adão e Eva, disse assim: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estava dizendo o quê? Que eles deveriam gerar filhos, esses filhos deveriam gerar filhos também, e assim toda a raça humana seria em grande volume para encher a terra, a partir da geração de um ser igual aos seus pais, e que os pais seriam responsáveis pela geração desses novos seres a partir da procriação. E claro, todos nós sabemos,
Criança não é a cegonha que traz, nem nasce embaixo de um pé de coentro. Criança é feita, gerada a partir da união da célula masculina e a célula feminina, que vai gerar esse novo ser a partir dessa fecundação. Isso é algo que Deus fez para que funcionasse desse jeito, porque a primeira e grande fórmula de crescimento da humanidade foi exatamente dada por Deus através da ordem que deu a Adão e Eva, que era a procriação. Mas também o sexo foi feito para que houvesse prazer e que houvesse a união do casal, e a Bíblia vai dizer que o homem deve se alegrar com a mulher da sua mocidade. E claro, quando ele diz se alegrar, não é fazer cócegas, ele está falando sobre a união sexual, como também a Bíblia vai dizer da cisterna que não deve se derramar para outros. E assim, a Bíblia usa, quando fala do sexo, uma linguagem figurada, né? Aquilo que é para não trazer impacto, porque as crianças também leem a Bíblia. Então, a Bíblia vai falar sobre sexo, mas usando uma figura de linguagem para não impactar. Mas quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela teve um filho, está falando sobre sexo. Quando a Bíblia diz o homem deve pagar a devida benevolência, ele está dizendo de dar à mulher o prazer sexual, assim como a mulher também ao homem. Quando fala de o homem alegrar-se com a mulher, é disso que ele está falando, ou seja, o sexo como algo para a integração do casal, que seria exatamente a ideia de ser uma só carne, pois a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, que quem se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela. Ou seja, o sexo foi feito para que o casamento fosse consumado nessa união dos corpos entre um homem e uma mulher. Mas, infelizmente, o homem, por causa do pecado, da natureza pecaminosa, veio trazer complicações para distorcer aquilo que foi o que Deus criou com relação ao sexo. Deus criou um homem para ter união sexual com a sua mulher e através dessa união sexual fossem gerados os filhos, ou seja, a família foi constituída para que houvesse sexo dentro do casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4, ele diz que digno de honra entre todos deve ser o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, o sexo feito somente dentro do casamento, apenas pelo casal que constitui esse casamento. De maneira que fora disso, nós vamos ter qualquer prática sexual fora disso é distorcer aquilo que foi a finalidade para que Deus criou o sexo. Se um homem casado tem experiência sexual fora do casamento, isso é adultério e é o que Deus não permite que aconteça. Se uma pessoa não casada tem experiência sexual, ele está cometendo fornicação e está tendo sexo antes do casamento ou fora do casamento, que também não é permitido por Deus. Assim também, se há a união sexual entre um homem e um animal, ou uma mulher e um animal, isso também é distorção do que era a ideia de Deus para o sexo. Da mesma forma, a união sexual entre pessoas do mesmo gênero, um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, também representa a distorção do que era o padrão de Deus. Tudo aquilo que for fora do que Deus ordenou que fosse é uma distorção, vai causar dificuldades, problemas. Homem com homem não haverá a formação de um novo ser, assim como mulher com mulher não vai gerar procriação. Também um homem com um animal com uma mulher da mesma forma. Ou seja, não só não haverá o propósito, como estará distorcendo aquilo que também foi o que Deus previu para isso tudo, porque também uma das funções e objetivos da união sexual
é a glória de Deus, porque quando Deus idealizou o casamento, ele viu essa união que era algo tão maravilhoso que foi retratado como sendo um símbolo da união entre Jesus e a igreja, que Jesus é o cordeiro e a igreja é retratada como a esposa do cordeiro. E o apóstolo Paulo diz aos Coríntios 11 que ele quer entregar a igreja como uma virgem pura a seu noivo, ou seja, esse é o modelo tão especial criado por Deus que simboliza a união entre Cristo e a igreja e glorifica a Deus. Quando o casamento acontece dentro do projeto de Deus e ele dá certo, glorifica a Deus, que foi quem criou o casamento e foi quem criou a união sexual, prevendo e prescrevendo essa união para finalidade específica daquilo que Deus criou. Logo, nós percebemos que assim foi que Deus criou e alguém pode, como disse, querer mudar isso. Assim sendo, homem nasce homem, mulher nasce mulher. Pode até fazer tratamento hormonal, cirurgia para mudança de sexo ou mesmo mudança de papel social lá na frente. Pode mudar o que vai ser daí para frente, mas não mudará o que foi e como nasceu, porque todos nascem da maneira como Deus criou e como Deus idealizou que fosse essa criação. É desse jeito que deve ser, para que o plano de Deus e o propósito de Deus seja cumprido através da sexualidade humana. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.